caboclos vivem sem dor, ouvem o canto dos passarinhos, ouvem as águas do roncador. Tem no alto da minha morada, tem um azul que veio do mar, e de noite tem as estrelas, som de grilo e um claro luar. Canoa velha tombada e com frio, cheiro de verde no ar. Um pescador do pé preto na linha, ponte de ferro, quase esquecida. Um vento na margem esquerda do rio, faz franja no milharal. Ilha de pedra ancorando um jardim, roseiras no outro quintal. As montanhas da minha morada ficam azuis com os raios do sol, e a queda da cachoeira ponteando um som natural faz dueto com a ventania pra linda floresta bailar. E o grito da maitaca faz um arranjo solto no ar. Balança o pinho soltando assovios, o voo do gavião. O sertanejo, um poeta esquecido, fica sorrindo quando a viola faz versos pra Margarida escutar, falando coisas de amor, falando da natureza, enfim, coisas de um cantador. A tristeza da minha terra vem lá da civilização, que invade a mata virgem, queima a corda e fura o chão. Tão calando o canto das aves, tá crescendo a devastação. Só esperança de ordem e progresso é que eu trago no coração. Adeus ar puro que vem das colinas, até um dia azulão. Foi-se as estrelas das noites bonitas, tô com saudade da lua cheia. Geleira que o sol vai derreter, o mar vai se levantar. Só esquecimento aqui vai viver, foi-se o planeta pro ar. Lágrimas no sonho de Deus, lágrimas no sonho do Pai. Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um Café com Música, com novos convidados muito especiais. No dia de hoje nós vamos então começar esse papo com Caio de Andrade. E eu vou pedir então para ele mesmo se apresentar. Caio, fala pra gente quem é você, o que você faz, da onde que você é. Resumidamente, ainda sem entregar a cereja do bolo, hein? Olá, Tami, bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito esse seu convite para participar, né, do Café com Música. Então, eu acho que a melhor definição para
né, para o meu trabalho, para a minha vida, assim, seria dizer que eu sou um homem de teatro, Tami. Uma pessoa que há muito tempo vem se dedicando a essa arte, não é? É, prioritariamente escrevendo para teatro, né? Eu me considero, antes de qualquer coisa, um dramaturgo. Uma pessoa que tem esse interesse pela escrita no teatro. Então eu realmente fico eu sou muito envolvido em tudo relacionado a essa manifestação artística, né? Então eu produzo, eu dirijo, eu só não atuo, não sou ator, mas as outras funções como produtor, eu estou sempre muito linkado a essas questões durante toda a minha vida. É o caminho, né, o lugar, o meu lugar de fala, é onde eu escolhi estar. E eu acho que é um pouco isso, em poucas palavras, como você pediu, eu acho que eu me definiria como homem de teatro. Então, como vocês já podem perceber, esse nosso convidado, ele é uma pessoa que tem muitas histórias para contar e encantar. Caio, gostaria que você falasse um pouquinho para nós, então, o que te levou a essa área artística? Como que foi o seu começo, o seu meio e o que você está fazendo, né, nos dias atuais? Então, conta um pouquinho pra gente. Bom, Tami, na verdade eu comecei há muitos anos. A primeira vez que eu vi uma peça profissional aqui em Lorena foi uma montagem do Santo Inquérito do Dias Gomes, feito pela Regina Duarte, no Teatro São Joaquim. Eu tinha 13 para 14 anos, assim. E fiquei muito impressionado com aquilo e sabia de alguma maneira que era aquilo que eu queria fazer. Na verdade, eu já tinha uma relação muito próxima com o teatro ali mesmo, ali próxima que eu digo assim, ainda obviamente amadora, diletante, né? Porque eu gostava muito, então nas festas da escola, tudo eu estava sempre presente ali tentando participar de alguma maneira. Quando eu fui para o Rio de Janeiro fazer jornalismo, minha primeira opção foi jornalismo. Eu queria estudar jornalismo, eu achava importante. Era uma época, né, fervilhante da história do Brasil, anos 80, abertura política, né? E eu achava importante, de alguma maneira, participar disso, né? Então foi muito bacana. Eu fui para o Rio para fazer jornalismo em primeiro lugar e, obviamente, tentando ter uma formação de teatro paralela, porque eu já sabia que eu queria, de alguma maneira, enveredar por esse caminho. E aí eu fui fazer o tablado, que era um curso muito conceituado na época, fiz vários outros cursos paralelos e fui fazendo a minha formação em jornalismo e ao mesmo tempo em que de alguma maneira eu também fazia teatro. Logo depois que eu me formei, eu fui para a TV Manchete, onde eu trabalhei durante muitos anos, e lá na TV Manchete eu acabei conhecendo muita gente da área, muitos atores, muitos diretores e produtores. E quando a Manchete faliu, infelizmente, né, um projeto tão lindo de televisão, eu tive que procurar algum lugar para ir, obviamente, e o caminho natural era para uma outra emissora, provavelmente a Globo, a SBT e tal. Mas aí eu sabia que se eu fosse para a televisão eu não voltaria mais para o teatro, né? Porque eu achei que eu tinha que optar ali. E realmente eu fiz uma opção pelo teatro, eu saí da emissora, abri uma produtora de teatro, que eu produzi muitos espetáculos nos próximos anos. Eu fiquei aproximadamente uns quase 10 anos produzindo espetáculos no Rio de Janeiro. Até que eu resolvi assumir o meu trabalho como diretor e como autor, que vinha paralela a essa carreira de produtor, entende? Eu produzia vários espetáculos, mas também fazia os meus próprios espetáculos, mas de uma certa maneira em segundo plano, porque eu tinha geralmente uma grande produção à frente na minha empresa, não é? Mas aí eu resolvi, em algum momento, parar e começar a trabalhar nisso. E eu sempre tive uma forte inclinação para linkar a questão teatral com a questão jornalística. Então, como eu sempre fui muito apaixonado por história do Brasil principalmente, eu resolvi levar essa vertente para o meu trabalho. Então eu comecei a fazer, escrever e dirigir muitos espetáculos que tinham uma base na história do Brasil, ou algum fato, ou alguma personagem, e isso virou o meu trabalho, isso virou o meu, digamos, diferencial dentro desse meu, né, dessa minha carreira de diretor, dramaturgo e produtor teatral. Resumidamente é isso. Então, Cachoeira Paulista e Lorena estão muito pertinhos, né? São cidades que ao longo
da história sempre se conversaram bastante, se cruzaram bastante. Então, você veio para cá, né, um tempo, fez peças de teatro, assim como na cidade de Lorena, muita gente daqui de Cachoeira foi ter aulas com você, aprender um pouquinho da sua experiência, fora que você também trouxe muitos espetáculos que eram assistidos, né, não só por lorenenses, como também cachoeirenses, grande parte, né, das pessoas iam, né, dessa cidade aqui para Lorena e também como das cidades vizinhas, né, Cruzeiro, Guará. Então, inclusive eu tive a chance, né, de poder trabalhar junto com você num dos projetos, né, que foi tipo um teatro musical, né, longe de ser um grande musical, mas com certeza, mediante o que a gente podia fazer, foi feito e ficou muito, muito bacana, porque realmente não é muito fácil, né, fazermos uma peça de teatro, muito mais quando você tem aí músicos envolvidos, inclusive com músicas ao vivo, né, atores que cantavam, tinha um ou outro ali ator que cantava, inclusive alguns deles meus alunos, mas independente disso a gente fez toda uma turma que nunca tinha tido experiência, né, com canto, e algumas estavam até tendo algumas experiências com teatro, alguns já eram mais experientes um pouquinho. Então conta pra gente como é que foi esse desafio, como é esse desafio, né, da gente às vezes estar aqui no interior, onde você não tem às vezes muito recurso financeiro, né, e como que né, são feitas essas parcerias, né? Muitas vezes a gente brinca que com certeza um ajuda o outro, né? Um outro profissional ajuda o outro, que foi aqui a nossa parceria, porque para poder um ajudar no trabalho do outro, ajudar a divulgar, né? E até para a gente poder ter nossas experiências especiais, né? Porque realmente quando a gente está na terra da gente, ou próximo aqui da nossa terra, é diferente, não é? Fazer a arte brotar aqui, acontecer, e quando a gente vê até espalhar, né? Fala um pouquinho pra gente então dessa sua trajetória, especificamente um pouco mais aqui, não só em Lorena, mas em Cachoeira Paulista, onde você também fez história, né? E depois aqui, né, dessa nossa parceria, onde eu já era sua fã e fiquei mais fã ainda, né? Teve nossa amizade aí que até hoje perdura, e um torcendo sempre muito pelo outro, né? De artista para artista, então conta pra gente um pouquinho. Então, Tami, eu acho que essa questão de produzir, não é, de levantar o seu próprio espetáculo, de ter um projeto, seja ele em que área for, né, dentro das artes que eu estou dizendo, né? Na área da música, como é o seu caso, o teatro no meu, e tantas outras pessoas que se dedicam a outro tipo de manifestação artística, não é? A gente sempre vai ter problema, Tami. Não interessa onde a gente esteja, no Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Lorena, em Cachoeira. Quer dizer, no Brasil, a gente infelizmente ainda não tem um grande planejamento ligado à área cultural, não é? Em que a gente tenha incentivos. A gente tem, obviamente, algumas leis de incentivo, mas elas são muito voláteis, né? Dependendo do governo que entra, essas leis elas desaparecem ou elas voltam, ou enfim. Então, de uma certa maneira, falta um planejamento, né, a nível federal, sempre faltou. Em alguns governos menos, né, a gente teve mais apoio e tal, nesse particularmente está muito difícil. Então eu acho que quando a gente se propõe a fazer um projeto numa cidade menor, como Cachoeira ou como Lorena, a gente vai encontrar dificuldades também. Obviamente, proporcionais ao tamanho do projeto que a gente se mete a fazer, né? Como a gente gosta de se meter em muita coisa que a gente considera boa, de qualidade e tal, obviamente que tudo isso deixa tudo um pouco mais difícil, né? Olha, em Cachoeira eu tive uma experiência muito bacana. Em 2013 eu fui convidado pela Júlia, que era secretária de Cultura, para fazer um projeto homenageando Valdomiro Silveira, né, um grande escritor regionalista que nasceu em Cachoeira, e, portanto, eles queriam fazer um trabalho homenageando o Valdomiro. Então, a partir de uma
não é, de uma iniciativa da Secretaria de Cultura da época. Nós reunimos atores, pessoas que se interessariam por fazer um projeto teatral aí em Cachoeira, e foi feito um projeto lindo que resultou na peça Ao Pé do Fogo, que a gente fez naquele auditório Pinto Ribeiro, se eu não me engano, acho que foi. Não sei se o nome é esse, não me lembro, acho que sim. Mas enfim, e foi um projeto lindo, eu conheci muita gente, muitos atores que até hoje trabalham comigo, não é? Então, realmente, isso que você falou, a partir dessa experiência que eu tive em Cachoeira, rolou já um primeiro intercâmbio entre atores e artistas aí da cidade na época eu estava à frente do Teatro Teresa d'Ávila, na Unifateia, e eu já dava cursos, já dava oficinas, e muitas pessoas que começaram comigo em Cachoeira migraram para cá, não é? Que a ideia era todo ano, a gente teve todo ano uma série de oficinas de teatro que resultavam em espetáculos no final do ano. Dos quais um deles você teve uma participação absolutamente importantíssima, que foi o Mambembe, uma adaptação que nós fizemos do Arthur Azevedo, da obra do Arthur Azevedo, e como você disse, tinha um trabalho ligado à música muito forte, né? A gente tinha um grupo de músicos presentes que fazia música ao vivo, e você fez um trabalho muito bacana, muito eficiente, junto com jovens atores que nunca tinham cantado em cena, alguns até por sorte, eram os seus alunos, né, porque tinha um outro interesse, tinha uma outra carreira paralela com a questão teatral, mas a maioria deles nunca tinha feito nada, e você foi brilhante, fez um trabalho lindo, um trabalho que eu me orgulho até hoje. Então, na verdade, essa parceria, não, ela tende a ser uma parceria profícua, porque como você falou, são artistas e são pessoas ligadas à produção cultural e artística das cidades que vão se reunindo, se unindo, né, para produzir alguma coisa comum. Então eu fico sempre muito feliz, sabe, quando acontece esse tipo de participação e de troca, como aconteceu com a gente, né? Enfim, agora eu não sei, agora a gente vai ter que esperar ver o que vai acontecer. É tudo tão incerto, né? Essas questões são tão incertas relacionadas à questão da pandemia e tudo mais, que vamos ver o que é possível fazer, o que a gente vai conseguir fazer a partir enfim, da vacinação e de todo esse futuro incerto, né? Inesperado que nos aguarda, não é? Vamos ver se a gente consegue estabelecer mais parcerias, se a gente consegue, né, se ajudar mutuamente para que a própria saída dessa crise dentro desse projeto artístico que a gente tem possa se fortalecer com essa nossa mútua, né, esse mútuo interesse de trabalhar juntos. Eu assim espero. Falando agora um pouquinho mais, né, desse seu último projeto, muito bacana, conta pra gente o nascimento então do Teatrim, né? O que que ele pretende, qual é o objetivo dele, porque eu acho importante, né, as pessoas daqui saberem, conhecerem, divulgarem, se orgulharem, porque muitas vezes eu tenho aqui a experiência, né, do próprio Coral Cachu. A gente vai fazer então 9 anos de existência, né, dia 17 de abril desse ano de 2021, e muita gente não sabe que tem o coral na cidade. Isso porque a gente já saiu em revista, jornal, eu já fui pra rádio, fora aí no YouTube, né, enfim. Mas a gente não sabe, a gente foi em cidades vizinhas, às vezes até a pessoa de, por exemplo, da querida Silveiras, que já mencionei aqui no episódio número 0, o pessoal de lá sabe, e tem gente aqui de Cachoeira que não sabe. Muita gente de Lorena sabe também, né? Tem aqui os meus alunos, inclusive alguns coralistas foram daí de Lorena. Então acho importante você contar aí que hoje é o seu grande projeto, né, de vida desse momento. Então conta um pouco pra gente. Inclusive, não apenas, né, você é um fazedor de arte, como também na área da educação, né? Lembrando que a arte, ela tem, por isso que ela é gostosa, né? Ela é terapêutica, porque a arte ela tem a função também de educar, né? Ao mesmo tempo que ela está trazendo aí, né, cultura e entretenimento, lazer, relaxamento,
reflexão. Então eu sei que você também tem um trabalho bacana nisso. Eu acho muito importante você estar aqui contando pra gente, para que isso inspire, né, novos trabalhos, né? Para que deixe as pessoas mais encantadas, inclusive por saber que existem pessoas como você que poderia estar aí na capital, ou cidade grande, ou até em outro país, como já, né, foi o seu caso, e não quis voltar para cá. Às vezes as circunstâncias da vida nos trazem de volta, né? Mas com certeza com o objetivo, creio eu, da gente poder pegar um pouquinho disso tudo que a gente teve a oportunidade de trabalhar lá fora, né? E trazer de novo para encantar as pessoas daqui, da nossa terra natal e região, que eu tenho certeza que você concorda comigo, é muito rica de artistas e cenários, né? Que propiciam, né, novas histórias, novas peças, novas canções. Conta aí, fala um pouquinho pra gente. Então, Tami, agora no último dia 16 de março, o Teatrinho fez 2 anos. Infelizmente, o último ano a gente ficou fechado, não é? Por conta da pandemia. Exatamente no dia em que o Teatrinho completou um ano, o ano passado, né, em 2020, no dia 16 de março, a gente foi obrigado a fechar nossas portas por conta da questão pandêmica, né? E até hoje a gente não conseguiu, obviamente, abrir por tudo que nós já sabemos, mas o Teatrinho nasceu de um sonho meu de muitos anos, de ter um espaço onde eu pudesse desenvolver um trabalho de repertório, com um grupo de teatro, de estudos, enfim. Um lugar onde eu pudesse também proporcionar cursos e oficinas para quem se interessasse em entender um pouco mais a questão teatral. E isso aconteceu no final de 2018, quando eu terminei a minha trajetória no Teatro Teresa d'Ávila, onde eu estava desde 2013, não é? Quando eu fui convidado, na época, pela saudosa irmã Olga de Sá, para construir o teatro lá e ficar à frente dele como diretor artístico. E lá fiquei durante 6 anos, muito feliz, fazendo um trabalho muito bacana, trazendo muitos bons espetáculos para cá e também montando espetáculos aqui com as companhias da cidade. E aí, em 18, quando não foi mais interesse da faculdade continuar, não é, com o projeto teatral, eu precisava tomar um rumo, né, ou ir embora da cidade, porque eu sabia que também não existia uma possibilidade mais no São Joaquim de fazer um trabalho linkado a essa questão de trabalhar com teatro, que nunca, para mim, nunca a opção é essa, não sempre foi, sempre será, se depender de mim, obviamente, né? Então, eu resolvi, achei que poderia ser o momento, então, sim, de abrir um espaço. E aí surgiu uma oportunidade, eu aproveitei essa oportunidade, o Teatrinho foi aberto, então, no dia 16 de março de 2019, com a encenação da peça Rua da Fortuna e dando também prosseguimento ao meu trabalho com o meu grupo de teatro, da minha companhia, né, a Companhia Palco da História, que já tinha feito os espetáculos lá no Teatro Teresa d'Ávila. Então o Teatrinho abriu, não é, suas portas, já com cursos e oficinas para adolescentes, para adultos, já montando espetáculos, já trazendo também alguns convidados de fora, né, do Rio, de São Paulo, para participar aqui não só, né, de palestras e de conversas e tal. Mas o meu grande orgulho sempre foi mesmo como você mesmo falou sobre a questão educativa, como isso é importante, não é? Dar prosseguimento a um projeto que eu tinha começado há muitos anos no Centro Cultural Banco do Brasil, lá no Rio, nos anos 90, da década de 1990, que é o projeto História em Cena. Ou seja, a montagem de espetáculos que tenham temas ligados à história do Brasil, para jovens, né, é um público infanto-juvenil, e receber escolas públicas e particulares aqui, não só para assistir o espetáculo, né? Muitas vezes a primeira vez que uma criança ou um adolescente vê um espetáculo de teatro, a grande maioria das vezes nosso público nunca entrou num teatro, e participar depois de um debate, de uma conversa, não só sobre a questão da peça, não é? Mas também sobre o fazer teatral, não é?
Qual é o trabalho do ator? Qual é o trabalho do dramaturgo? Qual é o trabalho do cenotécnico? E a figurinista, né? O que faz? O operador de som, o operador de luz, o iluminador, não é? Então tem uma série de questões ligadas ao teatro que muitas vezes o jovem não tem acesso, não é? Então, através desse projeto, a gente já trouxe o ano retrasado aqui no Teatrinho mais de 1.000 estudantes da rede pública, estadual, municipal e também escolas particulares aqui no Teatrinho para participar desse projeto. Infelizmente, também quando a gente ia comemorar um ano do Teatrinho, no dia 16 de março, né, de 2020, a gente ia inaugurar, a gente ia abrir um projeto lindo, que é o projeto Palco Novo, que não só que complementa o projeto História em Cena, né? Porque muitos alunos que vinham assistir História em Cena achavam tudo aquilo lindo, adoravam o espetáculo, participavam do debate, depois perguntavam como é que eu faço para participar, não é? Como é que eu faço para ser um ator ou para ter alguma relação mais próxima com essa questão de fazer teatro mesmo na real? Obviamente que o teatro tem cursos e tal, mas muitas vezes essas pessoas, esses jovens, não podiam pagar. E a gente também não podia fazer gratuitamente, porque o teatro é um teatro particular, não é? Ele vive de oferecer os seus produtos e tal. Mas numa parceria junto com várias pessoas, e particularmente dois amigos muito queridos, próximos meus, que sempre me apoiaram aqui em vários projetos aqui do teatro, né? O Bento Ferreira e a Cláudia Menezes, a gente pensou, sentamos os três e viabilizamos esse projeto. E aí fomos procurar o pessoal da Secretaria de Educação, até a pessoal de Guará, lá da Secretaria Estadual, e fizemos uma parceria maravilhosa e selecionamos 30 alunos que ainda irão, tem essa esperança, mas na época iriam começar a fazer um curso de teatro aqui, né, gratuitamente. Infelizmente o projeto teve que ser, enfim, teve que ter uma pausa por conta da questão pandêmica, mas eu espero realmente que a gente consiga retomar esses projetos, né? Tanto História em Cena como o Palco Novo. E também continuar oferecendo cursos. Agora os cursos são todos online, não é? Como a gente não pode ter ninguém presencial aqui, a gente está fazendo um curso online. Curso de dramaturgia e curso de formação de ator, tanto para adultos como para adolescentes. Esses cursos já estão, né, já estão caminhando desde fevereiro, está muito bacana, e a gente espera que, se for possível, não é, a partir de agosto ou setembro, se as questões pandêmicas forem vencidas, que essas aulas voltem a ser presenciais e aí sim a gente possa, no final do ano, montar os espetáculos aqui no Teatrim e quem sabe já entrar 2022 com um projeto teatral bacana, né? Essa é a esperança, né, Tami? Então, o Teatrinho é isso, é um sonho que está se concretizando há pouco tempo, né? Só tem 2 aninhos, fez agora no dia 16, último 2 anos, e eu espero que ele dure muito, muito, muitos anos, para que outras gerações também possam participar desse projeto e que a gente possa levar adiante essa nossa missão, né, de formação de plateia e de abrir um caminho, né, para a arte, para a educação e para tudo que é preciso ser discutido nesse país tão carente como o nosso, né, Tânia? E agora, fazendo uma pequena pausa na nossa conversa com o entrevistado principal, nós temos aqui um músico, um cara que eu admiro muito, Marcelo Naná, que já foi aqui meu professor de violão também, quando ele estava tentando resgatar algumas coisas que ficaram na minha infância. Porque eu tenho um violão que ele é mais velho que muita gente aqui, mais de 30 anos. Nem vou falar a idade dele, mas eu ganhei quando eu tinha 9 anos, né? Depois eu aprendi a tocar muito tempo, depois um pouquinho, depois quando eu cresci aprendi um pouquinho mais e depois quando eu voltei para Cachoeira, né? Eu quis de novo resgatar algumas coisas para mim mesmo, né? Para eu me melhorar como pessoa e hoje, de repente, eu também estou aqui tocando um pouquinho, né, nas lives, mas eu gostaria que você, então, se apresentasse você mesmo, por favor, Naná, né, que é como ele é conhecido. Então, fala um pouquinho do seu trabalho, quem é você, de onde que você veio e como que você
tá onde está hoje, faz esse trabalho que é muito bonito, compõe belíssimas canções que a gente está aqui vendo, né, também no episódio, né, sempre o episódio, como eu já expliquei, né, vai ter uma abertura e um fechamento pelo músico convidado. Então hoje está especial, né, e eu gostaria que você falasse aí um pouquinho, contasse aí quem é Marcelo Naná e como é que você se tornou esse artista? Um pouquinho, né, conta da sua história aí pra gente, que é bem legal. Olá, eu sou Marcelo Naná, como já fui apresentado pela Tami, e em primeiro lugar quero dizer a todos que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, tomando este café musical, já agradecendo também a Tami Quintanilha pela oportunidade. E a minha carreira musical começou muito cedo, aos 9 anos, quando eu cantei pela primeira vez Chão de Estrelas, numa gincana de festa de Santo Antônio. Depois cantei a música Bandolins no segundo festival no show de calouros da festa de Santo Antônio. Quando eu cantei Chão de Estrelas, meu irmão, né, que foi o meu primeiro impulsionador da música, e o Quen, que me chamou para isso. Ele acompanhou no violão e eu toquei. Eu sou filho de um músico de banda, né, de lira musical, né? O meu pai ele tocava clarinete, também tocava bumbo, prato, tocou na banda municipal de Piquete, na banda municipal de Lorena, né? E ele me estimulou muito ao estudo da teoria musical. Eu comecei a aprender violão com 13 anos, comecei a aprender com o professor Betão, mas para frente, daí o Quen, que é meu irmão, também aprendi alguma coisa com ele, o Pardal, eu sempre vi as pessoas tocando, né? E aos 19 anos eu entrei na Academia Vila Lobos, em São José dos Campos, onde fiz o primeiro curso de violão clássico. Depois eu fiz um ano de curso com o maestro Marcos, aqui de Cachoeira Paulista. Fiz também um ano com o maestro De Paulo, foram 3 meses. Fiz 3 meses com o maestro De Paula, de teoria musical. Estudei na São João Evangelista, na Conservatório João Evangelista em Lorena. Eu fiz com a dona Isabel, lá eu fiz canto com o seu Gilberto Buono por um ano, né? O curso técnico de canto com o seu Gilberto. E atualmente eu estou no último ano da licenciatura em música no Claretiano de Batatais. Eu faço esse curso à distância. As aulas presenciais são em São José dos Campos. Agora, neste período de pandemia, estamos fazendo aulas remotas, né? E eu cursei o violão no Novo Som com o professor Márcio Júnior. Também dei aula no Lar das Crianças, dei aula no Berço Redenção, enfim, várias pessoas aí que tocam, né, alunos meus que estão tocando bem, graças a Deus tem alunos que tocam melhor que eu, e isso é uma grande honra para mim. A Tami fez um pouco de violão, espero ter ajudado um pouco, Tami, naquilo que eu passei para você. Eu já queria agradecer aqui por ter topado também tomar esse café conosco e agradecer pelas músicas, né, pela sua arte. Queria que você então fizesse aqui um pouquinho a sua propaganda, como é que faz para a gente te achar, ver outros vídeos, enfim, deixar uma mensagem também aqui, né, como que a gente vai resgatar essa arte de cachoeira, o que você aprendeu, né, quando você, nesse período todo que você está aqui, o que você aprendeu, o que isso inspirou na sua música. Então deixa também essa mensagem já aqui para nós. Já te agradeço então aqui a participação, né, encantada, e com a palavra, meu amigo. E obrigada, viu, pelas parcerias, e quem sabe a gente volta nas aulas de violão no futuro. No momento estamos realmente com a agenda sendo reinventada, né? Mas sempre algo que a gente resgatar, aprender e transcender.
Obrigada, pretendo viu? aí Tchau. seguir minha vida, né, na carreira musical. Eu também sou cantor e compositor, tenho um, um álbum chamado Conto da Minha Morada, que eu dediquei para Cachoeira Paulista, Vale do Paraíba, para nossa região. Estou fazendo o segundo álbum agora, que vai se chamar Visão de Vida. E este álbum, Conto da Minha Morada, você pode encontrar no Spotify, só colocar lá Marcelo Naná, com 2 L's. Naná tem o H, que seria a última letra, depois do último A. Conto da Minha Morada. É um álbum com 8 canções. Eu tenho a participação lá, que me acompanhou, foi o Guilherme Simões, o Júlio Capucho e o Beto, que é o contrabaixista. O que mais que eu posso dizer para vocês em relação à música? Hoje eu tenho uma escola chamada Cultura Harmônica. Cultura Harmônica eu não cheguei a abrir ainda, que logo que eu fiz a escola teve o problema da pandemia, de maneira física eu estou esperando ainda para a gente começar. Por enquanto eu tenho um espaço aqui em casa, quem tiver interesse, é só visitar a minha página no Facebook, Cultura Harmônica. Lá você vai ver, tem o telefone, pode entrar em contato aqui com a gente pelo WhatsApp, se quiser fazer aula. E já a partir desta semana eu vou estar lançando aulas remotas com 3 alunos. Uma aula de, acho que suficiente, de meia hora, 30 minutos a 40 minutos. Vão fazer um preço acessível, quem quiser fazer a inscrição. Eu vou abrir a inscrição lá na nossa página da Cultura Harmônica, e vai ser um prazer dar aula para vocês, estar com vocês. Eu quero agradecer muito esse momento, ter lembrado do meu trabalho, Tami. Eu tenho visto suas lives, você aprendeu a tocar bem, você já é uma musicista, uma excelente cantora, tem o domínio das teclas, Então, e parabéns por esse trabalho também. Quero agradecer muito e qualquer coisa estou aqui à disposição. Quero dar um abraço muito grande a todos vocês. Nesta pandemia temos que nos cuidar muito, temos que usar máscara, álcool gel, manter o distanciamento, o isolamento sempre que possível, porque nós sabemos que isso não é uma tarefa fácil, mas mais uma vez muito obrigado, se cuidem, que Deus nos proteja a todos e até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço e um beijo. Não tem como da gente escapar do assunto pandemia, né? Então eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho, né? O que você está fazendo agora? Como é que você está se virando? O que você pensa daqui para diante? Como é que vai ficar esse cenário todo? Eu queria que você colocasse, inclusive fizesse aí a sua propaganda, né? Esse café com música é para isso, inclusive, né? Para a gente espalhar essas sementes de artes para depois colher, né, no futuro muitas flores. É isso que a gente espera, por isso que estamos aqui, não é mesmo? Então, por favor, com a palavra aí, eu estou aqui curiosa para saber. Então, também esse é o nosso dilema atual, não é? Como sobreviver no meio dessa pandemia, no meio dessa confusão. Bom, como eu tinha aqui as oficinas, né, de dramaturgia e de atuação, na verdade eu propus aos alunos, né, isso já no ano passado, que nós fizéssemos então trabalho online, né, ao invés de presencial, que a gente encontrasse tal nos dias, nos horários combinados, mas online. De uma certa maneira isso deu certo, algumas pessoas não quiseram continuar, não desistiram, mas a grande maioria dessas pessoas continuou. Então, de uma certa maneira, isso tem sido stable, né? Digamos, o esteio econômico, o esteio financeiro que vem ajudando o teatrinho a se organizar financeiramente. Esse ano, todo ano a gente escolhe um autor para trabalhar. Esse ano a gente escolheu o Lorca, Federico Garcia Lorca, um grande, não é,
dramaturgo, poeta e músico espanhol. E estamos trabalhando, né, em cima da obra do Loca, basicamente em cima da trilogia rural do Loca. E também com a turma Infanto Juvenil, a gente trabalhando com... tá até aqui, coincidentemente, com um livro maravilhoso, que é A Ilha do Tesouro, de Stephenson. Então a gente está trabalhando nessas duas vertentes aqui, online, né, obviamente. Com a esperança de que, se tudo der certo, a gente volte a fazer um trabalho presencial no final do ano, que resulta na formação, na produção de um espetáculo, tal, com os elencos, né, o Infanto Juvenil e o elenco adulto. Enfim, então vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, Tânia. Não tem muita saída por enquanto. Mas aí aconteceu uma coisa muito boa esse ano, que eu fiquei muito feliz, que ainda em busca de novas possibilidades aqui de participação, para que nós pudéssemos, então, de alguma maneira alavancar novas possibilidades de ganho para o teatrinho. E eu tive a sorte de reencontrar o Renato, que é o dono da editora Passarinho, aí de Cachoeira Paulista, que era uma pessoa que eu sempre gostei muito, que eu sempre achei uma pessoa muito bacana, muito participativa, não é? Assim, ele teve 2 ou 3 vezes aqui no teatrinho, achei muito bacana, uma pessoa muito animada, com projetos muito legais ligados à área literária. E aí surgiu a possibilidade de a gente fazer junto uma coleção de textos, né, de livros contendo textos teatrais que eu tinha escrito ao longo dos anos. E aí, por conta da pandemia, eu achei que seria uma ótima oportunidade, então, da gente ter mais um produto aqui no teatrinho para que fosse comercializado e tal, e só ajudasse nas despesas. Mas era preciso que a gente tivesse na verdade, um patrocínio, um apoio, um pouquinho de apoio para que esse livro acontecesse e tal. Foi quando um grande amigo, ex-aluno, o João Bogado, que tinha sido meu aluno ainda muito jovenzinho lá na FATEC, e hoje é um empresário na área do marketing, dono da empresa Futuro do Marketing. Então, nos unimos, né, o João, o Renato e eu, e fizemos esse livro lindo aqui, olha. Que é a dramaturgia de Caio de Andrade, que conta com ilustrações maravilhosas do Camanha, do Antônio Camanha. Olha que coisa linda. Né? Assim, uma equipe maravilhosa que o Renato, da editora Passarinho, conseguiu reunir. Então a gente tem essa ilustração maravilhosa feita pelo Camanho, né? Antônio Camanho, é coisa maravilhosa. E a gente tem a revisão do Antônio Max, que é um excelente revisor, a participação também da Adriana Campos, que fez toda a parte de design gráfica do livro, que está lindo, olha que coisa maravilhosa para atores, olha, você tem aqui, tá vendo assim, acho que dá para ver aqui, dá, né? Olha lá, você tem os diálogos todos, está muito bacana. Então eu fiquei muito feliz. Então o livro foi lançado agora há pouco tempo. Quem quiser participar e comprar, ajudar a gente aqui, é só entrar no site da Editora Passarinho, www.editorapassarinho.com.br. E aí, comprando o livro, vocês vão ajudar a gente a ter mais uma fonte de renda para o teatrinho, nesse tempo pandêmico. E, claro, conhecer um pouco da minha obra, que eu espero que vocês gostem. E a ideia é que outros livros surjam com outros textos, né? A partir agora do lançamento desse primeiro livro. Então, querendo dar uma força aqui para o teatrinho, é só entrar lá, né, no site da Editora Passarinho, voltando a dizer www.editorapassarinho.com.br. Entrar lá e comprar o livro Dramaturgia de Caio de Andrade, com 2 textos super bacanas que eu montei no Rio de Janeiro, Os Olhos Verdes de Ciúme e Deserto Iluminado. É isso aí. Por mim, eu continuava aqui horas e horas batendo esse papo gostoso, ouvindo as suas histórias, experiências, as suas, né, perspectivas, debatendo, conversando, rindo, chorando. Mas eu queria já muito agradecer, tá, por ter aceito esse convite, ter tomado esse café aqui comigo, conosco, né, que vai ser compartilhado para muitas pessoas,
e que isso possa realmente não só encantar a muitas pessoas, como inspirar, né? É um momento que realmente nós somos pessoas normais, comuns, mas trabalhamos com aglomerações. E a gente, com certeza, né, o artista ele tem aquela coisa o tempo todo, né, no teatro a gente tem aí a improvisação, o jogo de cintura, enfim, no canto também, né, acho que na arte de forma geral. Então eu gostaria que você passasse uma mensagem, né, para as pessoas, até um pouco assim, que você vê para a arte de Cachoeira Paulista. Como que a gente pode conseguir resgatar essa identidade cultural aqui de Cachoeira para poder, né, achar, né, linkar o elo perdido, ter aqui o presente e já buscar aí no nosso futuro algo bem legal para os jovens, que a gente que trabalha com eles, com a criançada, sabe o quanto que eles estão ávidos, né, e abertos a novas experiências. Então, gostaria que você finalizasse a sua participação. De novo, agradeço demais, viu, a nossa parceria, a nossa amizade, e que a gente possa se cruzar sempre nos palcos da vida, um ajudando o outro, a gente ajudando o nosso planeta e fazendo história, contando histórias antigas, contando histórias atuais e sonhando também podendo encantar com histórias futuras, mas que sejam sempre encantadoras, como a arte procura fazer, né? Que eu sempre brinco, até as coisas tristes, as tragédias, a gente dá um toque de beleza, de suavidade, para que a gente possa realmente refletir e transcender. Então é isso, Caio, com você, palavras finais. Então, Tami, olha, antes de terminar, eu queria pedir licença para você para retificar aqui uma coisa que eu falei errado quando eu fui apresentar o nosso livro. Eu falei do Camanho, das ilustrações do Camanho, mas falei que o Camanho chamava Antônio Camanho, na verdade é Alexandre Camanho, é um grande ilustrador, um homem que já ganhou muitos prêmios. É porque é uma equipe tão unida, tão bacana, tão tranquila que o Toninho, que carinhosamente a gente chama de Toninho, que é o nosso revisor, ele se chama Antônio Carlos Marques. E aí eu fiz uma confusão, chamei o Camanho, o Ali Camanho, o Alexandre Camanho de Antônio Camanho. Então peço desculpa, porque nome de artista não se erra, né? Então é só isso para retificar aqui. Meus queridos companheiros desse livro, Renato Coelho Passarinho, Alexandre Camanho, Antônio Carlos Marques, Adriana Campos, todos queridos que participaram da feitura desse livro maravilhoso, tá bom? Então eu queria, primeiramente falando em relação à questão de Cachoeira Paulista, eu acho que vocês têm uma batalha hercúlea aí, né, Tami, porque vocês têm um teatro do século XIX maravilhoso e tem essa estação de trem que é um espetáculo, né, que é um patrimônio inacreditável que vocês têm aí, maravilhoso, que obviamente no tempo correto e com a gestão correta, isso pode virar um centro cultural extraordinário aqui no Vale, não é? Aquela estação linda de ferroviária que vocês têm aí, que poderia ser restaurada, muito próximo do teatro também, não é? Que também é um patrimônio inestimável, né? Tem ainda um teatro do século XIX. Eu sei que as condições parecem que não estão boas, né? Acho que cada ano que passa, essa chuvarada toda, isso deve estar afetando muito o imóvel lá, mas a minha torcida é para que vocês consigam fazer isso. Eu acho que essa devia ser a meta de Cachoeira Paulista, correr atrás da reforma daquele espaço maravilhoso que é a estação de trem, a estação ferroviária e do teatro. Eu não sei em que pé que está, né, se já tem alguma negociação, se já está sendo feita alguma coisa. Estou falando absolutamente aqui sem conhecimento de causa. Só estou falando que toda vez que eu vou a Cachoeira e vejo aquele espaço, passo ali por ele, eu fico encantado, absolutamente encantado. Eu acho que isso poderia ser, sim, uma meta a atingir aí, né, para o pessoal da cultura de Cachoeira. Tami,
Me despeço aqui agradecendo muito esse espaço, todo e qualquer espaço feito com carinho, dedicação, como é esse que você abriu agora para a gente, né? Para falar um pouco do nosso trabalho, não é? Da nossa luta cotidiana para continuar fazendo teatro, fazendo arte, seja ela qual for, teatro, dança, música, cinema, enfim. Toda e qualquer manifestação artística que sempre necessita, né? Sempre precisa de um espaço para se manifestar, para divulgar, enfim, para tentar organizar isso da melhor maneira, né? Para que a gente possa ter uma continuidade no nosso trabalho, é sempre um espaço bem-vindo. Eu espero que o Café com Música tenha uma longa vida, que a gente volte a conversar daqui a algum tempo, provavelmente quando essa pandemia terminar, né? Espero que seja assim, tá bom? Então, muito obrigado por esse espaço mais uma vez. E mais uma vez eu vou mostrar aqui o livrinho, ó. Então, se você puder dar uma força, vai ser maravilhoso, tá bom? Para todo mundo que está assistindo aqui, voltando a dizer que é só entrar no site da Editora Passarinho, né? www.editorapassarinho.com.br e comprar seu livro lá. Além de conhecer um pouco do meu trabalho, vou ficar muito honrado que você conheça um pouco do meu trabalho como dramaturgo, que a gente também você vai dar uma força para o Teatrinho, que acabou de fazer 2 anos, e infelizmente por conta de não poder fazer os seus projetos educativos e não poder trazer espetáculos e não poder ter aula presencial dos alunos, sofreu um grande baque financeiro e agora a gente está lutando para que a gente consiga sair dessa, que a gente não sucumba, né, a esses tempos terríveis. E você comprando o livro, você vai não só conhecer um pouco da minha obra, mas também ajudar muito o Teatrinho. Então fica essa mensagem, esse pedido. Obrigado, Tami, mais uma vez por esse espaço. Um beijo grande para você. Tomara que a gente se encontre, né, rapidamente em outra ocasião, com melhores notícias enfim, todos a caminho de um novo momento, de um novo mundo, de um novo tempo. Beijo para todos, até então. Terra bonita, terra de água boa, rios descendo a serra, folha que com vento voa, trincheira cortando o morro, lembrança um pouco à toa. Ei, 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 da capelinha eu posso te ver. Ei, 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 como eu gosto tanto de você. Ei, 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 da capelinha eu posso te ver. Ei, 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 como eu gosto tanto de você. Rua de paralelepípedo, rua com casarão, já foi trecho de tropeiro, hoje é terra de artesão. Da cascata já ouvi histórias de quando era um cachoeirão. Ei, 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 da capelinha eu posso te ver. Ei, 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 como eu gosto tanto de você. Ei, 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 da capelinha eu posso te ver. Ei, 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 como eu gosto tanto de você.
tenham gostado, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e, por favor, ajuda a compartilhar, né, com mais pessoas, compartilha com a sua família, seus amigos, as redes sociais, enfim, para que histórias como essa possam inspirar, né, novas histórias, para que todos nós, nesse momento que nós nos encontramos, que a gente mesmo possa fazer esse resgate lá da nossa história, da história da cidade, da história da onde nós estamos inseridos, do nosso país, do mundo, para que então possamos sempre, a cada dia, ser melhores, tá? Então até a próxima, gente. Beijo!